E aí, galera, tudo bem com vocês? Bom, a maioria de vocês não deve me conhecer, mas eu me chamo Matheus e esse é o primeiro vídeo aqui do canal que eu tô postando pra vocês, né? Por isso se vocês já forem gostando, vocês já vão deixando o comentário e o like, já vão se inscrevendo no canal e ativando o sininho pra vocês sempre forem notificados quando eu postar vídeo novo, né? E, bom, o primeiro desenho que vai vir pra esse canal vai ser esse desenho que eu tô fazendo do Asta e do Yuno de Black Clover, né? E primeiro eu tô passando a limpo o desenho, eu passo a limpo de um jeito um pouco diferente, porque eu ainda não tinha uma prancheta de luz, aí por isso eu passo o desenho com um pouco mais de pressão por cima para ficar marcado na folha de baixo. E galera, começando aí na pintura do Asta, né? Como vocês já puderam ver, eu já comecei usando os tons mais escuros, né? Que foi o marrom, o canela e o bordeaux. Essa é a primeira vez também que eu deixo pra contornar depois. Eu geralmente faço os meus desenhos contornando primeiro e depois que eu pinto. Eu achei até interessante esse jeito de fazer, porém eu não gostei tanto, né? E na parte eu fiz o canto esquerdo dele mais escuro, que é onde a sombra pega mais. E fui fazendo o lado direito um pouquinho mais claro, que é onde tem maior presença de luz, né? No final eu só passei um branquinho pra poder dar uma esfumaçada melhor. E o cabelo nessa referência que eu peguei, ele é metade preto e metade a cor natural dele. E então eu já fui fazendo primeiro a parte preta, que é a parte que pra mim acaba sendo mais fácil, né? E basicamente foi só preto e cinza. E depois eu fui retocando a pele algumas vezes. E basicamente foi preto, cinza e branco também, viu, galera? Eu fui marcando com a caneta os lugares que seriam pretos. Deixei uns pontos mais claros, aí eu passei o cinza depois. E no final o branquinho, só pra dar uma mesclada melhor nas cores, né? E basicamente foi isso. Eu também fui apagando, né, os meus traços de lápis para depois eu vir com a caneta e conseguir enxergar eles melhor também. E basicamente eu só fui fazendo isso e passando essa mesma sequência de cores. Depois eu fui fazendo essa faixa que fica na cabeça dele também. Eu passei um marcador vermelho para poder deixar como base nesse símbolo que ele tem. E eu fui fazendo degradê, né? Eu fui passando os tons mais escuros na esquerda, subindo para a direita com os tons mais claros, né? Aí eu usei preto, cinza quente, cinza claro e o cinza azulado também no final, né? Eu contornei o brasão dos touros para não me atrapalhar a pintar e fiz uma sombra também, não sei se dá para perceber, ali embaixo dessas duas mechas de cabelo dele que vão ficar por cima aí dessa faixinha. Agora, galera, o lado dele do cabelo mais claro foi uma mistura meio difícil de fazer, porém eu consegui chegar no tom ideal que eu queria, que eu basicamente usei o preto, o cinza quente e depois eu passei o areia por cima, né, que o tom do cabelo dele é um loiro meio acinzentado. Mas eu consegui deixar do jeito que eu queria. Depois o brasão foi basicamente amarelo com laranja. E como essa referência que eu peguei tinham partes muito escuras e muito pretas, eu acabei querendo dar uma diferenciada. Acabei utilizando também no chifre dele o marrom escuro, canela e sépia, né? Aí nessa parte também do que fica no pescoço dele eu tô fazendo basicamente a mesma coisa que eu fiz na faixa, só que com tons diferentes, né? Passando o marcador por baixo e escurecendo tudo depois. E basicamente foi isso, galera. Eu fui desenhando primeiro com as cores e depois eu ia lá com a caneta nanquim e passava por cima, né? Teve alguns lugares que eu achei que manchou um pouco, porém eu consegui disfarçar bem com o lápis de cor. E basicamente a pele dele, a roupa dele foi toda isso. Era uma vez trevas que cobriam o mundo todo. Ouçam vocês, vou cantar a canção de um mago poderoso que lutou contra um demônio e se tornou uma lenda até os dias de hoje. Ele iluminou a terra e nós cantamos sobre todo saúde em quem salvou o mundo da noite. E o demônio derrotado por esse herói não foi páreo. E o herói foi coroado como lendário rei mago. E esse título foi passando de mago poderoso para mago poderoso. E de repente pra crianças pelo reino todo se tornou rei mago, virou um sonho. Lembre-se dessas crianças que vão até o fim pra cumprir suas promessas. Lembre-se dessas crianças, porque eu sou uma delas.
A roupa dele, galera, eu usei uns tons de cinza azulado e a parte de baixo eu usei marrom, marrom escuro e canela. E a parte da espada eu passei uma base com um marcador cinza bem escuro. Depois eu usava o preto pra dar uma mesclada e no final eu só passava um cinza pra poder uniformizar tudo. E eu fiz isso nas duas espadas e no manto também. E começando agora também no Yuno, eu contornei toda a parte do cabelo dele, dessa aura que ele tem em cima com a caneta esferográfica verde. E depois eu fui utilizando os lápis verde, verde folha e verde claro na base, né? Eu fui fazendo nesse formato de fios e colocando também o amarelo no final para ser a iluminação. E no final eu também só passei um branco para poder dar uma suavizada. E onde tinha mais luz, eu utilizava mais o amarelo. E como nessa referência o Iono está recebendo muita luz verde do lado direito, acabou que toda a pele dele eu tive que no final passar um pouquinho de verde para poder dar esse aspecto de que a sombra também tá pegando nesse lado. E essa sombra da parte esquerda dele eu usei basicamente a mesma coisa da pele do Asta, né? É que eu usei o marrom e o canela, eu só não usei o bordô. E no final eu passei o areia e um verde claro para poder dar esse efeito de luz. E do lado direito dele, onde tem esse pedacinho mais de luz, eu coloquei um pouco de amarelo e branco também. E basicamente o lado direito dele todo vai ter essa sombra verde, por isso eu já fui contornando e utilizando os mesmos tons que eu usei no cabelo, que é o verde folha, o verde claro e um pouquinho do amarelo, sempre fazendo degradê para dar esse aspecto de profundidade no personagem para ficar bem legal. E depois eu também fui contornando já essa espada que ele usa. Eu deixei sem contorno, né? Como eu já tinha falado pra vocês, que eu ia fazer o contorno depois. Aí eu fui. É basicamente as mesmas cores, galera. Essa parte do Yuno foi bem fácil, bem tranquilo de fazer, porque basicamente a sequência de cores não muda, ela vai ser a mesma. Aí eu só fui fazendo isso e acabei terminando uma parte ali do manto do Asta que eu tinha esquecido. E depois eu fui partir pra roupa, né? A roupa, como é na parte esquerda não vai ter tanta luz, eu acabei fazendo as cores normais. Porém, na pontinha de cada um desses cantos, eu fui acrescentando um pouquinho de verde. Eu fui passando a cor da base, que é a cor própria da roupa, e passando um pouco de verde bem na bordinha para poder dar esse aspecto de que a luz também tá pegando nesse pedaço. No fundo eu usei o mesmo marcador que eu tinha usado na espada, um marcador bem escuro. Depois eu fui utilizando o lápis de cor preto para poder dar uma mesclada melhor. E no final eu só fiz um verde nas partes que tinha o Iono e vermelho na parte que tava pegando no Asta. Finalizando o desenho aqui agora, galera, já tô assinando. É um grande sonho pra mim estar criando esse canal de desenho, porque eu sempre quis ter um. E se vocês gostaram, eu peço que vocês curtam, comentem e se inscrevam. E me sigam no Instagram também, eu vou deixar o arroba aqui na descrição. No mais é só isso, viu, galera? Muito obrigado e fiquem aí com o resultado final do desenho. Até o próximo vídeo. Valeu!